que é mais importante? O que você obtém da vida ou o que você adiciona a ela? Shalom, vida plena! Que bom que você está aqui hoje, dedicando as suas últimas semanas do ano para conhecer e aprender mais do Senhor Jesus. Na noite de hoje nós vamos falar um assunto um pouco delicado, mas muito importante para a nossa consciência espiritual. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis e, sinceramente, nós não sabemos o que será do amanhã. Literalmente não sabemos. A não ser o fato de que com Deus estamos seguros e a nossa eternidade está garantida ao lado do Senhor Jesus. Isso para quem está em Cristo. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, o que nós temos é a probabilidade de passarmos por grandes aflições. O próprio Senhor Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Alguns cristãos serão perseguidos aqui na terra porque o mundo está sendo governado pelo inimigo de Cristo. Mas assim como a igreja primitiva sofreu e enfrentou perseguições, nós também devemos estar preparados e dispostos a defender a nossa fé com paciência e coragem. Quando realmente quisermos fazer a vontade do Senhor, nós devemos aceitar o que está por vir, mesmo que isso seja acompanhado de dor e sofrimento. Nossa, Karen, nós estamos na épocas festivas e você vai falar sobre isso agora, sobre sofrimento, sobre morte? Jesus já sabia que essa mensagem estava programada para hoje, então ele sabe que nós precisamos meditar nisso agora. Então, leve essa consciência aí na tua mente, no teu coração, no teu espírito e esteja preparado. É sobre isso que vamos falar hoje. Pai querido, abre o nosso entendimento. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos, Senhor, ser instruídos pelo teu Espírito e que essa mensagem fique dentro de nós para que a hora que precisarmos utilizá-la, que a hora que essa mensagem precisar vir à tona nas nossas decisões, nós estejamos alimentados. Que o teu Espírito Santo e a tua unção esteja sobre este momento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O sofrimento é uma das coisas mais difíceis de se entender nessa vida. Sabemos que Deus é bom, que Ele é poderoso, está no controle de tudo. Então, por que muitas pessoas sofrem? Por que Deus? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem e provavelmente você já fez. E a primeira coisa que nós precisamos entender e saber é que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para ter uma vida muito legal, muito maravilhosa lá no Jardim do Éden. Mas, como vocês sabem, o pecado entrou no mundo e aí tudo saiu fora do lugar. E aí, através de Jesus, Ele quer que a gente volte a viver no lugar que Ele planejou, nessa vida abundante que Ele planejou. Porém, enquanto estivermos aqui na Terra, que está sobre o domínio do pecado, do anticristo, então nós estamos sujeitos a viver momentos difíceis. Eu quero ler com você em 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele fica honrado quando nós suportamos as aflições com boa atitude. Mas por que Deus permite que as pessoas sofram? Bem, confiança exige perguntas sem respostas. Se nós soubéssemos todas as respostas, a fé não seria necessária. Então nós temos apenas que confiar que Deus sabe de todas as coisas e que mesmo que não tenha sido a vontade dele, ele possa ter permitido, mas que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus. O verdadeiro teste da fé
é o modo como nós nos comportamos, como nós reagimos diante das provações, tribulações e dificuldades, mesmo que elas sejam injustas, como diz lá em 1 Pedro 4, do 12 em diante. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Cristo é a nossa esperança em meio ao sofrimento, como também o nosso exemplo para suportar estes sofrimentos. Uma das coisas que nós podemos fazer em relação à dor é nos identificar com pessoas que foram feridas pelos mesmos motivos que nós e que sofrem os mesmos motivos que nós já sofremos e assim ajudá-las a superar esta dor. Então, o sofrimento ele pode nos tornar amargos ou nos tornar melhores. Isso tudo vai depender da maneira que nós escolhemos reagir. Nós podemos sentir a dor e expressar a dor faz parte do luto, faz parte do ser humano e do processo, mas jamais devemos nos ceder à amargura e ao desespero. E para não ser diferente do que já tem sido tratado nas últimas quartas-feiras, nós vamos falar hoje sobre o sofrimento de Paulo. E ele disse assim: sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4:11. Está vendo só? Paulo ele afirmou que nós, como cristãos, corremos esse perigo de morrer pelo simples fato de crermos em Jesus, de servirmos a Ele. Mas ele também disse lá em 2 Coríntios 4:17: pois essas aflições leves e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Olha só, Paulo está afirmando que esse sofrimento ele é temporário, ele é transitório, não vai durar para sempre. Então, quando nós formos tentados a ficarmos desanimados com alguma situação difícil, vamos nos lembrar: isto também passará. Nossos sofrimentos são leves, momentâneos, temporários, se comparados e encarados na perspectiva da eternidade. Eu sei que é difícil passar por tribulações, mas Paulo aprendeu a olhar para Jesus, a correr a corrida e lembrar da recompensa que está lá no final. Então, assim como um atleta que ele corre pensando em chegar na reta final dessa corrida, nós devemos também ignorar o suor, o calor, a sede, o cansaço e correr a corrida até o final. Não podemos, assim, ignorar que existem circunstâncias difíceis, mas nós precisamos focar a nossa vida, os nossos propósitos, as nossas decisões na recompensa final, na eternidade com Cristo. Nós temos um objetivo de vida, nós sabemos para onde estamos indo. Minha mãe sempre diz, os hinos de antigamente cantavam tanto sobre a eternidade, sobre o céu, e nós não podemos nos esquecer disso. E no decorrer dessa aula eu vou cantar muitas canções para você lembrar de algumas canções que você canta, onde você se dispõe a entregar a sua vida por Jesus. Porque também é muito fácil a gente falar que entrega a vida para Jesus quando está tudo bem. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
Então vamos prosseguir, independente das situações, das circunstâncias, perseguições e sofrimentos, nós receberemos uma coroa no final. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Nada de desistir, hein? Mesmo que a nossa situação atual pareça estar ruim, nós podemos confiar que tudo dará certo no final por causa do grande amor de Deus por nós. Mas preste atenção, quando eu me refiro ao final feliz, a que tudo dará certo, é apenas a garantia de quem está em Cristo. Algumas pessoas estão aqui na Terra passando por dificuldades, são fortalecidas pelo Senhor e recebem o livramento ainda em vida aqui na terra. E glória a Deus por isso. Mas existem outras pessoas que elas são libertas deste sofrimento quando morrem, mas estão vivendo a plenitude do Senhor, a alegria eterna lá no céu. O fato é que todos os cristãos fiéis a Deus têm a garantia de uma vida eterna com Cristo, livre de sofrimentos, como diz lá em Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. E eu queria te lembrar agora dos nossos irmãos perseguidos que estão em países onde é proibido levar o evangelho e expressar a fé. Você lembra deles que nós já falamos em outras ocasiões? Muitos deles estão sofrendo e morrendo por amor a Cristo. Não estão negando a fé e por isso estão sendo mortos. Aparentemente, eles não estão vivendo um final feliz. Aparentemente, eles não estão vivendo um conto de fadas. Mas a partir do momento que eles ficam firmes com Cristo até a morte e não negam a Jesus, eles passam para a vida eterna. E lá eles estão literalmente vivendo o felizes para sempre. Viu? Esse final certo é real para quem está em Cristo. Então, não desista. Ao que vencer, este será coroado. Ser fiel a mim, vai até o fim. Dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, jamais terá sofrimento. Preparado está no céu um lugar para sempre e sempre. Amém. Glória a Deus. Olhando da perspectiva terrena, aparentemente Paulo e esses cristãos missionários que estão morrendo por amor de Cristo não foram bem-sucedidos e não tiveram um final feliz. Mas nós sabemos que o final feliz, o final das contas mesmo, é aquele que nós decidimos para a nossa eternidade. Então, certifique-se do seu destino eterno para que você possa aproveitar essa corrida, essa caminhada aqui na Terra. Mesmo diante das dificuldades, não perca o foco em Jesus e nas recompensas eternas que Ele nos garante. E será que nós conseguimos lidar com o sofrimento, com a perseguição? Diante da morte, nós saberíamos reagir da mesma maneira que Paulo e esses cristãos perseguidos? Paulo enfrentou sofrimento, enfrentou tribulações, perseguições, simplesmente por pregar o evangelho. Mas ele sabia que essas situações eram temporárias e ele logo obteria a recompensa eterna, o descanso do Senhor. Então, quando nós enfrentarmos dificuldades, vamos nos concentrar na nossa eternidade com Cristo. Não vamos permitir que as coisas e circunstâncias ao nosso redor nos impeçam de cumprir a nossa carreira em Cristo, de cumprir a nossa missão e o nosso propósito para a qual Deus nos criou. Então, meu irmão, não perca a recompensa eterna por causa da intensidade da dor de hoje, da dor do agora. Eu não duvido que talvez você esteja sofrendo, eu não sei quem está me ouvindo agora, e talvez você esteja com muita dor no teu coração, vivendo desespero, aflições, mas saiba de uma coisa, isso vai passar em nome de Jesus. O Consolador está com você.
Ele promete estar conosco em meio ao sofrimento, às dificuldades e não nos poupar dele. Quando o bem ou quando o mal, oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Vamos louvar ao Senhor até que este dia onde não haverá mais sofrimento chegue. Enquanto isso, vamos permanecer firmes, nos lembrando que Ele está conosco quando tudo vai bem e quando as coisas parecem que não vão bem também. Mas lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As bênçãos que Deus tem reservado para nós, elas superam de longe todas as aflições aqui da terra. Então, não desista, mantenha o olhar e o seu foco no que realmente importa. É isso que você crê? Então, segue em frente. Não deixe de viver aquilo que você crê por causa da dor de agora. Muitas vezes é fácil perder a coragem e acabar desistindo diante de uma situação difícil. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. Isso não é exclusividade de ninguém. Desde crianças até mais adultos, todos enfrentam momentos difíceis de acordo com a sua faixa etária. Nós não podemos falar que um sofre mais que o outro. Obviamente, quando nós olhamos a dor de muitas outras pessoas, a gente fala, nossa, tô bem na fita, graças a Deus por isso. Então, é uma oportunidade da gente parar de reclamar. Mas enquanto vivemos o momento da dificuldade, cada um sente a sua dor. Mas não desista. Não desista por causa dessa dor. E é para isso que nós estamos conversando aqui agora. Deus está ministrando o nosso coração justamente para nós não desistirmos. Para você ouvir isso agora e não desistir agora. E também para você guardar isso no teu coração e não desistir futuramente também, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então eu quero te lembrar de uma canção. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é para minha inspiração, para também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Amém? E você pode me perguntar, mas Keren, qual a passagem bíblica que está falando que Paulo sofreu? Não é sobre isso que você ia falar hoje? Bem, se você ler a Bíblia, você vai encontrar vários lugares onde ele foi perseguido, sofreu aflições injustamente, foi preso e até mesmo chegou à morte. Mas hoje nós vamos nos concentrar na passagem de Atos 21, do 7 ao 15, que diz assim: Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo,
desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Então aqui a gente vê que o Espírito Santo mostrou para Paulo que ele seria aprisionado e passaria por grandes sofrimentos. Mas mesmo sabendo disso, Paulo não deixou de cumprir a sua missão. Então ele enfrentou essa dificuldade. Paulo sabia que seria preso em Jerusalém, embora os seus amigos implorassem para ele não ir. Ele sabia que tinha que ir porque Deus queria que ele fosse. Então essa profecia não foi para impedir Paulo de ir a Jerusalém, mas foi para alertá-lo do que ele passaria. Paulo, ele considerou um grande privilégio sofrer por Jesus. Naturalmente, não é legal sofrer. Nós não estamos aqui incentivando que você busque o sofrimento, mas se por um acaso passar por ele, passe com uma boa atitude, que o nome do Senhor será glorificado, você será fortalecido e outras pessoas serão edificadas com o seu testemunho e você poderá ajudar outras pessoas com aquilo que você tem superado. Sofrer pelo fato de ser cristão não é algo vergonhoso, muito pelo contrário, é motivo de grande alegria, como um sinal de aprovação de Deus de que estamos fazendo a coisa certa, por ter obedecido a Deus, por não negá-lo. Nossos problemas, eles não devem diminuir a nossa fé, nem nos desiludir. Nós devemos perceber que existe um propósito no nosso sofrimento. Eu sei que nem sempre é fácil enquanto a gente vive o sofrimento, mas nós podemos perceber que os problemas e as limitações humanas trazem vários benefícios. Um deles é nos ajudar a valorizar o sofrimento que Jesus enfrentou por nós. Também o sofrimento nos ajuda a nos afastar do orgulho, porque a gente percebe que a gente não tem controle de nada. O sofrimento também nos faz com que nós olhemos para além dessa breve vida. Ele tira os nossos olhos do conforto e das coisas daqui da terra. Quando nós enfrentamos sofrimento, nós também somos fortalecidos na fé. E esse sofrimento nos dá a oportunidade de provar que a nossa fé para outras pessoas é uma maneira de nós testemunharmos Jesus Cristo, que Ele realmente está conosco. O sofrimento nos dá a oportunidade de demonstrar o poder de Deus, como nós acabamos de dizer. E ele também extirpa os cristãos que são superficiais, né? Porque quem é superficial não consegue prosseguir. Então, considere os seus problemas como oportunidades de crescer em fé, de glorificar o nome do Senhor, de ser mais humilde, de valorizar o sacrifício de Jesus na cruz e de valorizar as recompensas e a vida na eternidade. Paulo poderia ter ficado deprimido, desanimado, desiludido. Ele poderia ter mergulhado em uma postura de desespero e dó, né, de si mesmo, mas em vez disso ele considerou a sua prisão como um evento designado por Deus. E foi através deste momento que ele conseguiu evangelizar os soldados romanos e escrever todas as cartas que hoje nós temos acesso, as cartas que estão escritas no Novo Testamento. Então ele entendeu que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E você, tem dificuldade de aceitar a situação na qual você está vivendo? Você se ressente do lugar e da posição que Deus te colocou? Mas preste atenção, existem lugares que nós estamos porque nós erramos, nós escolhemos errado, porque nós não nos preparamos. Então é um tipo de sofrimento por nossas escolhas. Existe um tipo de sofrimento também como consequência do pecado. E existe um tipo de sofrimento porque nós estamos debaixo de um mundo que jaz no maligno, que está sob a influência do anticristo. E por estarmos nessa terra, estamos sujeitos a essas aflições. Mas existem sofrimentos que nós viveremos por fazer o certo, por cumprir com a vontade de Deus. Então é isso que você precisa observar. E essa prisão de Paulo, que nós lemos em Atos, não foi a prisão final. Mais para frente ocorreram outras prisões até que finalmente ele morreu. Mas o fato é que enquanto ele estava preso, ele estava ali, naquela aflição de será que eu serei
liberto ou será que eu serei executado? Ele ainda não sabia. Hoje a gente lê a Bíblia e já sabe o final da história, mas ele não sabia. Porém, neste momento de espera, ele foi confiante, ele fez a obra de Deus. Ele pedia coragem para o Senhor, para ele enfrentar na hora do julgamento. Então, para ele, independente se ele morresse ou se ele vivesse, né? Viver é Cristo e morrer é o lucro, foi o que ele disse, porque ele queria exaltar a Cristo. E no final, ele foi liberto dessa prisão, mas mais para frente ele foi preso novamente, anos mais tarde, e só depois ele veio a morrer, uma morte injusta, porém ele fez o que era certo, e como nós falamos, hoje ele está vivendo eternamente um final feliz. Mas quando Paulo se sentia cansado, ao invés de desistir, ele se concentrava na força que vinha do Espírito Santo. Então não deixe que as circunstâncias, as dificuldades, a dor, a fadiga, o cansaço, as críticas, as tribulações te desanimem e te forcem a abandonar o trabalho. Muito pelo contrário, permaneça firme, renove seu compromisso de servir a Jesus e que a sua fraqueza lhe permita receber o poder que vem do alto, para que você possa receber a força do Senhor a cada dia. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. Então vamos fazer como Paulo, realizar o nosso ministério confiando que Deus nos dá as forças necessárias para vencer. Somente com a fé em Cristo nós podemos suportar qualquer sofrimento, assim como Paulo suportou as adversidades. Para aqueles que não acreditam em Jesus, a vida aqui na Terra é tudo, então para eles esse momento de aflição é a pior coisa da vida. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós podemos enxergar uma perspectiva eterna. Morrer é lucro, é estar com Cristo, é ver Jesus face a face. Pode ser que não estejamos na prisão como Paulo, mas o fato é que muitos de nós enfrentamos situações difíceis, seja financeiras, seja por luto, seja por conflitos na igreja, problemas no trabalho, problemas de relacionamento. O fato é que nós precisamos aprender a reagir e passar por esses momentos de forma correta, para que o nome de Jesus seja glorificado e a gente possa fortalecer a nossa fé, sem desistir da caminhada cristã. Quando falamos de forma destemível a respeito de Jesus, de forma corajosa, mesmo diante das dificuldades, nós estamos encorajando outros cristãos a fazerem o mesmo. Então, seja um encorajador através da forma que você vive. Ao longo da vida, Paulo sofreu muitas vezes por propagar o Evangelho. E assim como esses cristãos, nós também estamos propensos a sofrer porque o mundo já está contra a nossa mensagem, o mundo já está contra aquilo que nós carregamos, contra a mensagem salvadora de Cristo. Então vamos estar preparados nesta luta, juntos vamos vencer, não vamos negar a fé, vamos permanecer firmes e lembre-se daqueles que também sofrem. No passado, os missionários que iam evangelizar em outros países, eles nunca mais voltavam para sua origem, para os seus parentes, por conta da distância. Hoje em dia nós temos internet, avião, de repente, se formos enviados, podemos ir e vir. Mas o fato é que a perseguição e a dificuldade ainda permanece, porque a mensagem da cruz ainda tem muitos inimigos. Ser pioneiro do evangelho ainda requer muitos sacrifícios. E o mundo de hoje ainda carece de pessoas que tenham um coração disposto a dar a sua vida pela salvação de outros. O caminho do crente nem sempre é um caminho fácil. Nós sabemos que a porta é estreita e exige renúncias. E o fato de sermos cristãos não soluciona e nem remove todos os problemas. Paulo servia humildemente a Deus.
e ele estava disposto a não desistir, mesmo diante de lágrimas. A mensagem que ele carregava, que é a mensagem do Evangelho, da salvação, era mais importante do que aquilo que ele poderia obter da vida. Aí entra aquela pergunta que eu fiz no início. O que é mais importante? Aquilo que você obtém da vida ou o que você adiciona a ela? Paulo tinha uma mensagem, então aquilo que ele entregava para a vida era muito mais importante do que o sofrimento que lhe sobrevinha. A vida cristã sempre terá seus momentos de alegria, mas lembre-se, também vai ser acompanhada de momentos difíceis e nós devemos estar preparados para cumprir o nosso chamado e correr a carreira que nos foi proposta. Lembra daquela canção? Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. E é isso que nós cantamos, e é isso que tem que ser realidade. Nós estamos aqui agora apenas para nos encorajar, que se por um acaso passarmos por situações onde seja preciso entregar a nossa vida ao sofrimento ou à morte por amor a Cristo e ao Evangelho, você é capaz de passar por isso pela força que vem do Espírito Santo. E você pode passar por isso porque o final das contas não é aqui, sim na eternidade. Então coloque os seus olhos no que realmente importa. Agora preste muita atenção. O Evangelho de Cristo é a porta estreita. Exige renúncias. E como consequências traz alguns sofrimentos e perseguições. Mas jamais se esqueça que o Evangelho também é o poder de Deus, bênção sem medidas, graça, favor imerecido, perdão e uma vida abundante. Então esteja disposto para viver a alegria do Senhor, seja na dificuldade ou na prosperidade. Esteja disposto a continuar firmes com Jesus, pois com Ele morremos e com Ele viveremos eternamente. Amém? Pai querido, nós te agradecemos por essa mensagem, que mesmo que seja uma mensagem de preparação para um momento difícil, nós acreditamos que essa palavra vem para nos alimentar também nos momentos difíceis que vivemos hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque nós estamos vivos, até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra de encorajamento, que nos impulsiona a permanecer firme contigo, a olhar para a eternidade, a enfrentar qualquer situação ao teu lado, sem desistir do nosso propósito, sem nos esquecer que somos cristãos, sem nos esquecer que o Senhor está conosco. Pai querido, neste momento nós queremos levantar as nossas mãos para abençoar as pessoas que estão sofrendo neste momento, seja por erro do pecado, seja por insensatez, seja por luto, seja por doença, ou simplesmente por ser teu servo e estar fazendo o que é certo. Pai querido, abençoe essas pessoas, dá força, traz o consolo para quem estiver em luto, traz o arrependimento para quem estiver em consequências do pecado, traz, Senhor, o alívio para quem já se arrependeu. Pai querido, traz a sua paz e a sua força e alegria para quem está sofrendo por estar fazendo o que é certo. Pai querido, e o Senhor também abençoe aqueles que estão com dificuldades financeiras, em conflitos pessoais, que o Senhor venha fortalecê-los neste momento de aflição, de agonia, de perseguição, de desconforto, que o Senhor venha ajudá-los a passar por este momento, Pai, com alegria, com posição correta, que eles possam ser fortalecidos em Ti. E em relação a nós que estamos bem, Pai, nós pedimos que Tu venhas nos preparar, nos fortalecer
forjar para viver qualquer momento que está por vir. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, nós temos boas perspectivas, bons sonhos, nós cremos em Ti, mas também não queremos ser negligentes caso haja algum momento de perseguição, de dificuldade. Que o Teu Espírito Santo desde já venha nos fortalecer e nos encorajar a permanecer firme contigo. Te agradecemos porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem nos sustentado até aqui e porque o Evangelho não é só sofrimento. O Evangelho também é poder e graça, alegria e provisão. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter um excelente Natal com a sua família neste final de semana. Aproveite, celebre a Jesus, mas continue se cuidando, hein? Não seja negligente para que você não sofra depois por consequências de decisões erradas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Shalom!